Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos finalmente, então, começarmos o estudo das equações polinomiais de segundo grau. O que caracteriza o grau de uma equação é o maior expoente da incógnita. Então, agora a gente vai começar a estudar problemas cujo maior expoente vai ser 2. A gente vai ter como um x ao quadrado. Tudo bem? Eu vou fazer um mix entre olhar o slide e ir lá na minha lousinha. E a gente vai ajustando aqui. Bom, então, o conteúdo que a gente vai estudar aqui, finalmente, as equações polinomiais de segundo grau. A gente vai começar a reconhecer problemas que possam ser representados por equações de segundo grau incompletas, verificar se um número real é ou não solução de uma equação de segundo grau incompleta e reconhecer que as equações polinomiais de segundo grau podem admitir duas soluções reais. Então, a equação de primeiro grau é uma solução real. A equação de segundo grau ela pode ter duas soluções. Não é garantia que ela terá duas, mas ela pode ter no máximo duas. Tudo bem? Reais, no caso. Então a gente vai começar aqui com um problema de motivação. Futebol, uma paixão nacional. Pedro é apaixonado pelo futebol brasileiro. Seu pai deseja construir um campo de 224 metros quadrados de área. O modelo desse campo e suas dimensões são indicados na figura ao lado. Com base nela, responda. Ele lembra qual figura geométrica e qual equação representa a área da figura. Então, são dois tópicos que a gente precisa ter na mente, né? Figuras geométricas e como que a gente acha a área de uma figura geométrica, isso depende muito da figura, mas essa figura geométrica aqui todo mundo conhece. A gente está acostumado a trabalhar com ela no nosso dia a dia. Por exemplo, a maioria dos celulares hoje em dia lembra essa figura, apesar de os celulares ter a borda um pouco mais arredondada, mas a maioria dos celulares lembra essa figura. E que figura é essa, então? Essa figura é o retângulo. E como que a gente representa a área dessa figura? A gente precisa lembrar que para achar a área de um retângulo, a gente faz a base desse retângulo vezes a altura dele. O problema já fornece para a gente que a área é de 224 metros. A base mede x mais 1 e a altura x menos 1. A gente pode olhar também como largura vezes comprimento, tanto faz, tá? E daí a gente resolve esse problema aqui, ó. Na verdade, a gente não resolve, mas a gente consegue já colocar ele do jeito que a gente quer. Vamos fazer distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, 1 vezes x mais x, e 1 vezes menos 1 é menos 1. E tudo isso tem que dar 224. Menos x com mais x se cancela. Sobra para a gente aqui x ao quadrado menos 1 igual a 224. Vou jogar o menos 1 para o outro lado. Então, vou ficar com x ao quadrado. Ou melhor, ao invés de fazer isso, eu vou trazer o 224 para cá, tá? Que a gente ainda não quer resolver. Menos 1 menos 224 igual a 0. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado menos 225 igual a 0. E aí a gente achou um problema que modela, uma equação que modela esse nosso problema. Ó. Foi o que ele fez aqui. Certo? Então, observe que na equação da área temos a presença de uma incógnita elevada ao quadrado. E é isso daqui que vai representar para a gente que a nossa equação é uma equação do segundo grau. Vamos seguir aqui. Então,
Equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau é qualquer expressão matemática que possa ser descrita dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são coeficientes e o a tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Por que que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, zero vezes qualquer coisa dá zero. E aí esse termo vai desaparecer e aí a gente vai ficar com uma equação do primeiro grau, que é bx mais c igual a zero. Então assim, esse termo aqui, ó, o b pode ser zero, o c também pode ser zero. Mas para a gente trabalhar com uma equação do segundo grau, o a não pode ser zero em hipótese alguma, tá? Então, isso é bastante importante. E esses coeficientes são dados da seguinte forma. O a é o valor que acompanha a letra que está elevado ao quadrado. O a acompanha a incógnita que está elevado ao quadrado. O b é o valor que acompanha a incógnita que está elevado a 1. Ou seja, acompanha a incógnita ali. No caso aqui desses exemplos que ele deu, é o x. E o c é o termo independente. O que é um termo independente? É aquele carinha que não depende da letrinha para existir. Tá certo? O termo grau se refere ao maior expoente de x. Como temos x ao quadrado, então, a gente tem uma equação do segundo grau. Então, a gente precisa saber disso. Ah, Diego, mas aí a minha equação está assim, ó. 7x menos 2x ao quadrado mais 6 é igual a zero. Eu posso falar que o a é 7? Não, você não pode falar que o a é 7. Por quê? Porque o a é o número que acompanha a letra que está elevada ao quadrado. E aqui não está elevado ao quadrado. Tá certo? Então vamos seguir. Nosso foco na aula de hoje é começar a estudar as equações incompletas. A gente tem dois tipos de equação incompleta. A gente tem a incompleta onde o b é zero e a gente tem a incompleta onde o c é zero. E agora eu vou lá para a lousinha para a gente dar uma analisada. Demora um pouquinho para abrir, gente. Então, o que a gente já viu ali nos slides? Que uma equação de segundo grau é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é importante. A gente só vai começar a resolver as equações, principalmente quando elas forem completas, quando quando ela estiver igual a zero. Tá? Isso é importante. Nosso foco agora é olhar então para as incompletas. Vamos pegar essa equação aqui, ó. O primeiro caso. Quando b for igual a zero. Ou seja, a equação for do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Ora, vamos seguir. Vou pegar alguns exemplos. Três x ao quadrado menos 4 igual a zero. O a, nesse caso, é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, é o 3. O b, nesse caso, ele não aparece. Ele é o 0. Mas eu não vou ficar escrevendo que o b é 0. Mas nessa primeira, vamos deixar. Por que o b é 0? Porque é como se eu reescrevesse essa equação aqui, ó, como 3x ao quadrado mais 0x menos 4 igual a 0. 0 vezes qualquer coisa, não me importa quem é a incógnita, é 0. E se é 0, não precisa aparecer. Então eu posso suprimir ele dali, tá?
e o C é menos 4. O sinal vai junto. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Nesse caso aqui, ó, o A é quem? O A é 1. E vamos falar do porquê que o A é 1. 5 vezes 1 é 5. 7 vezes 1 é 7. A vezes 1 é A. Ou seja, o 1 está aqui, só que ele não precisa aparecer. Então, o A é 1. O B, nesse caso, é 0. E o C é menos 9. Três x ao quadrado menos 7 é igual a 12. Para eu poder identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C, a primeira coisa é a minha equação precisa estar igual a 0. Ela não está. Então, a primeira coisa que eu faço é igualar a equação a 0. Então, eu vou jogar o 12 para o lado de lá. E daí eu vou ficar com 3x ao quadrado menos 7 menos 12 igual a 0. Menos 7 menos 12 é menos 19. E aí, só agora eu posso falar quem é o A, o B a gente sabe que é 0, e quem é o C. O A é 3, o B é 0 e o C é menos 19. Então, essas coisinhas são muito importantes, tá certo? Vou voltar lá no slide. Vamos seguir daqui. A equação que expressa o cálculo da área do problema inicial, x ao quadrado menos 225 igual a 0, é uma equação do segundo grau completa. Incompleta, pois b é igual a 0. Incompleta, pois c é igual a 0. Ou incompleta, pois b e c são iguais a 0. Lembrar que a equação, então, para ser completa, ela tem que ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E daqui o que a gente observa? Não tem alguma coisa vezes x. Eu tenho um ax ao quadrado e eu tenho um c, que é um termo independente. Eu não tenho um b. Então, b é igual a 0. Então, ela é incompleta, pois o b é igual a 0. Vamos voltar lá. Mas como a gente vai resolver esse tipo de equação incompleta? Esse eu acho que é o tipo de equação mais simples que a gente tem para resolver. Eu vou fazer com um exemplo. Então vamos pensar aqui, ó. Letra A. X ao quadrado menos 16 igual a 0. Esse tipo de equação incompleta a gente resolve igual às equações do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro e bora ser feliz. Então a gente fica com x ao quadrado igual a 0 mais 16. 0 mais 16 é igual a 16. Tá elevado ao quadrado, vai mudar de lado mais ou menos a raiz, que é a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, x ao quadrado é igual a mais ou menos 16. Logo, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, as soluções da minha equação são x igual a menos 4 e x igual a
4. Três x ao quadrado menos 27 igual a 0. Vamos resolver essas. Mesmo esquema, letra para um lado e número para o outro. Eu vou jogar o menos 27 para cá. Eu vou ficar com 3x ao quadrado igual a 0 mais 27. 0 mais 27 é 27. O 3 que está multiplicando, ele vai mudar de lado dividindo. Então, eu vou ficar com 27 sobre 3, que é 9. Tá, elevado ao quadrado, muda de lado mais ou menos a raiz. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, mais ou menos 3. Logo, a nossa solução é menos 3 ou 3. Então, a gente segue aqui, ó. Meio x ao quadrado é igual a 0 mais 18. 0 mais 18 é 18. Tá dividindo, muda de lado multiplicando. Então, vai ficar 1 que multiplica x ao quadrado, aí o 1 não precisa nem aparecer mais, tá? Já vou tirar aqui. É igual a 18 vezes 2. Então, x ao quadrado é igual a 36. Tá elevado ao quadrado, muda de lado mais ou menos a raiz quadrada de 36. Logo, x é mais ou menos 6. Solução, menos 6 ou mais 6. Vamos fazer mais um último exemplo aqui. D. 2y ao quadrado mais 48 igual a 0. Mesmo esquema, letra para um lado e número para o outro. 2y ao quadrado é igual a 0 menos 48. 0 menos 48 é menos 48. O 2 que está multiplicando muda de lado dividindo. Então, vai ficar com menos 48 dividido por 2. Então, o y vai ser y ao quadrado menos 24. Tá elevado ao quadrado, vai mudar de lado mais ou menos a raiz. E aí, qual é a raiz quadrada de menos 24? O que vocês precisam lembrar aqui? Não existe raiz quadrada real de número negativo. Então, não existe solução real. Por isso que lá no comecinho da aula eu falei que poderia ter até duas soluções. Às vezes não vai ter nenhuma. Às vezes tem uma só. E às vezes tem duas. Tá certo? Entenderam? Ah, professor, mas agora eu quero conferir, e eu vou fazer isso uma vez só com uma das... Se a resposta que eu encontrei é mesmo solução. Vamos pegar essa equação aqui, ó. Que a gente tem. Vou colocar aqui, conferindo. X ao quadrado menos 16 igual a 0. A gente achou que a solução é menos 4 e mais 4. Vamos conferir se realmente esses valores são solução? Então, aqui no lugar do x, eu vou colocar o menos 4. Vai ficar menos 4 ao quadrado menos 16. Menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que fazer menos 4 vezes menos 4. Menos com menos é mais. 4 vezes 4 é 16. 16 menos 16 é igual a 0. Então, 0 é igual a 0. Deu certo. Com o menos 4 deu certo. Vamos ver com mais 4. 4 ao quadrado menos 16 é igual a 0. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 16 menos 16 é igual a 0.
0 é igual a 0. Graças a Deus, tá tudo em ordem. Certo? Então, assim, a gente pode resolver a equação e depois que a gente resolve a equação, a gente ainda consegue conferir se acertou. Ó que interessante. Esse é um primeiro tipo de equação incompleta. Daqui a pouquinho eu volto com outro vídeo, tá certo? Um vídeo mais curto, mas para a gente finalizar essa ideia das equações incompletas. Nesse próximo vídeo, só para não ficar muito grande esse daqui, falaremos do tipo de equação ax quadrado mais bx igual a 0. Até mais.